Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Amendi e esta é uma aula de matemática. E nessa aula de matemática, nós vamos resolver aqui um problema sobre progressão geométrica. Esse vídeo vai ser mais curto porque só tem esse probleminha aqui. Então, olha só. Mostre que existe PG cujos três primeiros termos são esses aqui, ó. 1 sobre a raiz quadrada de 2, 1 sobre 2 e raiz de 2 sobre 4. Então, tem que mostrar que existe uma PG, que esses três primeiros termos sejam esses três termos apresentados. Bom, então, o que eu vou fazer? Olha só. Para que seja uma PG, o terceiro termo dividido pelo segundo tem que dar o mesmo resultado se eu dividir o segundo pelo primeiro. Então, vamos lá. Porque em ambos os casos, a gente tem que ter razão. Então, olha só, o terceiro termo dividido pelo segundo tem que ser igual ao segundo dividido pelo primeiro. Então, vamos continuar aqui do lado. Ó. O terceiro termo, quem é o terceiro termo? É a raiz quadrada de 2 sobre 4, dividido pelo segundo, que é 1 sobre 2. Tem que ser igual ao segundo, que é 1 sobre 2, dividido pelo primeiro, que é 1 sobre a raiz quadrada de 2. Vamos fazer esse cálculo separado, então? Para aí, bom, o resultado tem que ser o mesmo, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Se eu dividir, então, ó, vou fazer esse aqui primeiro. Eu preciso trocar a cor da caneta. Tá aqui. Ó, então, se eu fizer aqui, olha, terceiro termo dividido pelo segundo, quanto é que vai dar isso? Como é que eu divido duas frações? Eu repito a primeira fração, ó, raiz de 2 sobre 4 e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Esse sobre 1 não é necessário escrever, porque numa fração, quando o denominador for 1, não há necessidade de escrever. Então, aqui, olha, eu posso simplificar 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Então, o que sobrou em cima? No numerador, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Denominador, 2 vezes 1, 2. Então, quando eu dividi o terceiro termo pelo segundo, o resultado foi aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Agora eu vou fazer essa segunda conta aqui. Meio divididos por 1 sobre a raiz de 2. Então, vamos calcular. Ó, meio dividido por 1 sobre a raiz de 2. Por 1 sobre a raiz quadrada de 2. Então, eu repito a primeira fração, meio, e multiplico pelo inverso da segunda, que é a raiz de 2 sobre 1. Sobre 1 não se usa escrever, né? Então, dessa vez, eu optei por não escrever. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Embaixo, 2 vezes 1, 2. Observe o resultado. Ó, ele foi igual ao que eu encontrei aqui em cima? Foi igual, tá vendo? É igual. Por que tem que ser igual? Para ser uma PG, tem que ser igual. Ele é a razão. Então, existe uma PG cujos três termos sejam esses números? Existe. E aí ele pede aqui no final do problema, olha, determine o limite da soma dos n primeiros termos. Ou seja, quando n tende a infinito, né? Então, a gente quer o quê? A soma dos infinitos termos dessa PG, que é a 1 sobre 1 menos a razão. Então, quem é o primeiro termo? Vamos voltar lá na PG para a gente lembrar quem é o primeiro termo. Ó, o primeiro termo está aqui, ó, é 1 sobre a raiz de 2, aqui em cima. Então, é 1 sobre a raiz de 2, e aqui é 1 menos a razão, que é a raiz de 2 sobre 2. Perdão. Então, a razão, olha aqui, a gente calculou aqui, lembra? Raiz de 2 sobre 2. Muito bem, então, a soma
desses infinitos termos vai ser 1 sobre a raiz de 2 menos essa diferença aqui. Essa diferença aqui eu vou fazer um rascunho aqui do lado, tá? Vou até trocar a cor para a gente fazer esse rascunho. Quanto é 1 menos raiz de 2 sobre 2? Bom, eu tenho uma subtração de frações com denominadores diferentes. O denominador aqui do 1 é 1, né? Então, MMC. MMC é 2. Você divide 2 por 1, dá 2. E multiplica o resultado pelo de cima, vai dar 2. Menos 2 dividido por 2 dá 1. E o resultado eu multiplico pela raiz de 2, vai dar raiz de 2. Então, observe, ó, quanto é 1 menos, 1 menos a raiz de 2 sobre 2, que é essa conta aqui que a gente está fazendo, ó. 1 menos raiz de 2 sobre 2. O resultado é isso aqui. Então, eu vou voltar lá para a equação. Ó, 2 menos raiz de 2 sobre 2. Como é que eu faço para dividir duas frações? Eu repito a primeira, que é essa aqui, ó, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, o inverso aqui de baixo vai ser, ó, multiplico. O 2 vai para cima e o 2 menos raiz de 2 vem para baixo. E a gente tem que tentar agora simplificar isso aqui. A gente tem um produto de frações, então a soma desses infinitos termos vai ser aqui, ó, 1 vezes 2, 2. E aqui, aqui, ó, raiz de 2 vezes 2 menos raiz de 2. Vamos novamente para nosso rascunho. Separando aqui para o rascunho não ficar misturado, olha. Quanto é raiz de 2 que multiplica 2 menos raiz de 2? De novo, ó, estou multiplicando isso aqui. Então, raiz de 2 vezes 2 é 2 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Tá? E eu posso ainda colocar, ó, o 2 em evidência, vai ser útil fazer isso. Que aí 2 raiz de 2 dividido por 2 dá raiz de 2. E 2, esse outro 2 aqui, ó, dividido pelo fator em evidência, vai dar 1. Então, eu vou levar esse resultado aqui lá para o exercício, ó, de volta para o exercício. Então, essa multiplicação aqui de baixo resultou em 2 que multiplica raiz de 2 menos 1 entre parênteses, que é igual. Aí eu posso simplificar aqui, ó, 2 por 2. Então, o que que sobrou? 2 por 2 dá 1, né? 1 sobre a raiz de 2 menos 1. Então, qual é a soma dos infinitos termos dessa PG? 1 sobre raiz quadrada de 2 menos 1. O exercício está resolvido, está encerrado. Eu quero apenas fazer aqui uma revisão rápida sobre um assunto que a gente aprende no 9º ano do ensino fundamental, que se chama racionalização de denominadores. Então, esta resposta aqui, vamos tentar responder de forma em que não tenha raiz na parte de baixo da fração, no denominador. Então, ó, a resposta era essa aqui, né? 1 sobre raiz de 2 menos 1. Então, nós vamos racionalizar o denominador. Então, de maneira bem objetiva aqui, o fator racionalizante da raiz quadrada de 2 menos 1 é, quando for raiz quadrada, é fácil assim, tá? É só trocar o sinal. Raiz de 2 mais 1. Então, eu vou multiplicar essa fração original por uma nova fração, cujo numerador e denominador vai ser o fator racionalizante da raiz de 2 menos 1. Que aí é só trocar o sinal. Raiz de 2 mais 1. Então, olha só. Aqui, ó, 1 que multiplica, isso aqui, nada vai acontecer, né? Vai ficar raiz de 2 mais 1. E aqui embaixo, ó, vamos lá para o nosso rascunho. Quanto é raiz de 2 menos 1 que multiplica raiz de 2 mais 1? Então, ó, raiz de 2 menos 1 que multiplica raiz de 2 mais 1. Bom, se você se lembra do 8º ano do ensino fundamental, isso aqui é um produto da soma pela diferença de dois termos. Eles são iguaizinhos, né? É raiz de 2 e 1. Só que um é raiz de 2 menos 1, outro raiz de 2 mais 1. Aí é só você pegar o primeiro e elevar ao quadrado,
Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, que a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. E 1 ao quadrado é 1, e 2 menos 1 dá 1. Se você se lembra dessa regrinha, ó, aqui embaixo o resultado vai ser 1. Porque esse produto aqui, olha, quando eu multiplico isso aqui, dá 1. Agora, se você não se lembra dessa regrinha, se não se lembra, sugiro que estude produtos notáveis e fatoração de polinômios, porque é muito útil no estudo da matemática. Mas se você não se lembra, qual é a saída aqui? A saída é fazer aquele chuveirinho, né? Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Raiz de 2 vezes 1, positivo, dá raiz de 2. Agora o menos 1. Ó. Menos 1 vezes raiz de 2, menos raiz de 2. Menos 1 vezes mais 1, dá menos 1. A gente pode cancelar a raiz de 2, ó, porque raiz de 2 menos raiz de 2 dá 0. O que sobrou? 2 menos 1, que deu 1. Então, você lembra que eu achei esse resultado 1, porque eu lembro da regra do produto notável? Aí eu achei esse resultado 1 muito mais fácil, de maneira mais rápida. Então, o resultado aqui é 1. Opa, o resultado é 1. Ou seja, quando você divide por 1, nada acontece, né? Então, é raiz de 2 mais 1. Então, é uma resposta mais simples, mais enxuta do que a que a gente achou aqui, ó, no problema, que era a soma dos infinitos termos, né? Eu tinha parado aqui mesmo, essa é a resposta. Mas se você consegue racionalizar o denominador, sugiro que você faça, tá? E traga para o problema esta resposta aqui mais simples. Muito obrigado. Tchau.